Band News FM, uma rádio de notícias que pulsa 24 horas por dia. Bora conversar. Entrevista especial do Jornal Jangadeiro. O ofício nosso é conversar. E segunda-feira tem esse quadro que a gente gosta demais, principalmente quando tem gente fantástica para a gente entrevistar e botar a conversa fora. A convidada de hoje do Bora Conversar é psicóloga, terapeuta sexual, escritora, está dominando as redes sociais, mas ela se tornou conhecida há um bom tempo pela participação no clássico programa Casos de Família. Você se lembra? Você era menino ainda. Muito bom. Você era menino, não. Doutora Anaída Mico tem mais de 40 anos de formação. Trata o debate, é melhor a gente colocar aqui, assuntos como dependência emocional, relacionamento tóxicos, narcisismo, como tem mente narcísica nesse mundo. E é autora do livro Amor Não Dói. Uma conversa boa hoje, por isso que o nosso produtor Yuri colocou aqui. Doutora Anaí, muito bom dia, seja bem-vinda. Muito obrigada, bom dia. Que bom que a gente tem a oportunidade de conversar com a senhora, que vez por outra, a gente, quando eu tinha a oportunidade, acompanhava as suas análises do comportamento daquelas figuras que no programa muitas vezes eu achava, eu achava que era combinado. Tudo combinado. Todo mundo achava isso. Eu tinha quase certeza que era combinado, agora a senhora pode dizer, não era? Olha, a gente pegava coisas combinadas sim, porque a gente não tem bola de cristal, né? Eu e a Cristina, nós não fazíamos parte das entrevistas, né? Eu só entrava para gravar. Mas quando se notava, ou eles ouviam no switcher, eles combinando alguma coisa, eles eram retirados do programa. Mas se eles combinassem muito bem combinadinho, a gente não tinha como saber, né? Mas eu sei que era... Nossa, muito verdade. É que eram tão surreais os casos que a gente acabava desconfiando. Mas eles me procuravam antes do programa, depois do programa, choravam, pediam conselhos. Muitos eu levava para o meu consultório. Então a gente sabe que é verdade, né? Que as pessoas se despiam, né? Falavam tanta coisa. Sim. De repente jogavam as coisas para fora. Como era que a gente dizia aqui? Do âmago. Jogava os demônios. Os demônios, tudo. A palavra é boa para a área de psicologia. Colocava os demônios, denotava com a convivência atormentada com a própria família. E eu dizia, meu Deus, essa gente só pode ser paga para ir mostrar-se dessa maneira. Mas o bom é que a senhora sempre atuava como uma analista, mesmo que fosse um quadro ainda tudo preparadinho, mas o seu papel, a sua análise, convergia para uma atenção de todos, não é verdade? Sim. Eu aprendi muito com esse programa, eu fiquei muito triste quando ele terminou em março do ano passado, foram 19 anos, né? E eu aprendi demais, eu aprendi muito mais do que ajudei o pessoal, sabe? Porque eu via cada coisa lá, eu ficava muito chocada, eu chorava, sabe? Às vezes eu acabava a gravação, eu ia para o camarim, eu chorava, era muito tenso, né? Porque as pessoas achavam que era tudo brincadeira, que era tudo combinado, mas eu vi sofrimentos lá absurdos, né? E a gente fica impotente porque você não tem o que fazer. Então o mínimo que eu podia fazer era dar uma atenção, era dar um colo, era aconselhar, porque no programa eu atuava como uma conselheira, né? E hoje trago pessoas de lá até hoje, converso com muitos, fico sabendo como é que estão as coisas, foi uma lição de vida para mim. E como eles moravam muitos em 2 cômodos, né, a comunidade inteira sabia o que estava acontecendo, então para eles não se sentiam como se estivessem sendo expostos, eles falavam até muito mais do que precisava para o programa, né? Foi muito bom, muito bom. Ao mesmo tempo, tudo que passava ali no programa é a nossa realidade, a realidade humana. Será que a humanidade tem solução? Porque se colocarmos o foco, o nosso olhar, em quadros como aquele do Casos de Família,
e que a gente sabe que é um reflexo de toda uma sociedade que tem seus dramas, suas personalidades disformes, desconstruídas, a gente fica imaginando que o futuro dessa gente não será agradável não, né, doutora? É uma pena, né? Porque parece que a cada dia surge um problema novo, um conflito novo, e os conflitos da humanidade são aqueles, sempre, por isso que o caso de família era repetitivo, né? Mas eu atendo pessoas de todas as classes sociais e eu vejo problemas iguais ou até maiores, a diferença é que as pessoas não vão lá se expor, né? Mas problemas todos temos. Casos de ciúme, eu me lembro de vezes que eu vi gente brigando com ciúme, querendo arrancar o cabelo do outro, mas o que mais chamou a atenção, acho que até o Yuri falou ainda há pouco, casos de mães que rejeitam os filhos porque os filhos tinham homoafetividade, eram homossexuais. A senhora deve ter se deparado com muitos desses casos, né? Muitos, 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 e era muito doloroso, né, ver, porque a gente imagina que o amor de mãe, né, o amor familiar seja incondicional. Então eu não tenho condições para amar meu filho, né? Eu vou amar meu filho do jeito que ele for e tá ao lado dele. Então a gente via lá mães que falavam: eu preferia que você fosse um assassino, eu preferia que você morresse, eu preferia que você fosse um estuprador do que um homossexual. Então eu ficava imaginando a cabeça desses meninos, das meninas, era muito complicado, eu conversava muito com os pais, tanto que eu tenho um carinho muito grande pela comunidade LGBTQIA+, né? Tenho mesmo, já fui convidada para desfilar com eles em parada gay, fui eleita embaixadora da causa transsex pelo carinho que eu tenho por eles, né? Porque realmente, sabe, eles sofrem um preconceito dentro de casa. E quando você sofre esse preconceito dos pais, da família, você fica muito mais enfraquecido para lidar com o preconceito fora de casa, na sociedade. E era isso que eu explicava para os pais, né? Mas a gente também entende que cada um entende até onde consegue entender, né? Mas eu falava, você tem que respeitar. Se você não consegue aceitar isso, que não depende de você também, você não tem nada que aceitar ou deixar de aceitar. Seu filho é assim. Ele nasceu assim, não é safadeza, porque a gente ouvia cada coisa assim surreal, né? E muitos entendiam e melhoravam, mas outros não conseguiam. E doía muito na gente. Verdade. Ouvir, presenciar aquilo. Para vocês que estão só pela emissora 101.7 Jangadeiro Band News, nós estamos conversando com a psicóloga doutora Anaída Micco. Você deve ter, eu já ouvi essa voz, mas não sei. Vá lá para o Instagram ou vá para o YouTube que você vai vê-la. A doutora Anaí, durante 19 anos, ela esteve como era o nome daquela moça que apresentava? Cristina Rocha. A Cristina Rocha. A Cristina Rocha, que é até parenta Foi a Regina, né? A Regina Volpato. Tinha a Regina Volpato, depois passou para a Cristina Rocha. A Regina Volpato ficou 5 anos. 5 anos. E aí o restante foi a Cristina. E a senhora está desde o início do programa? Desde o início. Agora, porque eles iam no consultório dos psicólogos, porque no início era um psicólogo diferente por programa. Então não tinha psicólogo suficiente. Aí um dia eu fui, e aí depois de um tempo me convidaram para ficar fixa. Eu estava falando no sábado aqui que as pessoas, elas não têm aula de autocontrole de emoções, que a gente devia ter uma matéria na escola para ensinar a controlar as emoções, que nós nos perturbamos, nós nos desconstruímos, nós nos desorientamos, a gente perde a nossa identidade diante de alguns fatos que a gente reage de uma forma inesperada, que depois que acontece, meu Deus, fui eu que fiz isso. Essa dependência emocional, tem remédio para ela? Tem, com muita terapia, porque a terapia promove o autoconhecimento. Se você se conhecer bem, você vai detectar o que é um gatilho para você, o que te tira do prumo, do eixo, o que te deixa excessivamente nervoso ou inseguro. Então, quem se conhece bem
tem um maior domínio sobre as emoções e os comportamentos. Inclusive, agora, né, doutora, falando sobre a terapia, né, infelizmente ainda é um tabu, né? As pessoas soubessem os benefícios que a terapia faz, justamente para ajudar a gente. Eu sempre falo que a gente tem várias gavetas e prateleiras na nossa vida, é justamente para ajudar a organizar essas prateleiras, né? Uhum. Exatamente. Ainda tem muito menos, né? Antigamente era bem pior, que muitas pessoas achavam que terapia era para louco, tinha que estar babando para fazer terapia. Hoje não, hoje a gente está mais ciente da importância da saúde mental, né? Porque a saúde física a gente cuida, é mais fácil, é mais evidente quando você tem um problema. Agora, as emoções precisam ser trabalhadas. A gente tem um monte de doenças psicossomáticas que foram muito agravadas na pandemia. O que eu atendi de gente com depressão, com síndrome do pânico, distúrbios de ansiedade, né? Então, hoje em dia, as pessoas entendem melhor que isso é necessário. E realmente elas têm procurado mais. Na pandemia, eu trabalhei que nem uma doida. Realmente, brasileiros principalmente, em todos os lugares do planeta me procuraram. A internet ajuda muito, o YouTube, né? Então, realmente, com os mesmos problemas que a gente aqui no Brasil, né? Então as pessoas estão realmente com muitos problemas de saúde mental, muitos transtornos, né? E tem que buscar terapia. O adoecimento mental tem crescido demais e as pessoas estão procurando as unidades de saúde. Os CAPs estão repletos de pessoas que, não podendo pagar a uma consulta a um psiquiatra, um psicólogo assim, recorrem aos CAPs. Muitas vezes os CAPs também não têm uma estrutura capaz de atender a tanta gente. Aí eu lhe pergunto, é caro um tratamento fazer, por exemplo, um tratamento através de um tratamento de terapias? Não é uma coisa baratinha, né? Realmente é um preço que às vezes muitas pessoas não podem pagar, não conseguem pagar. A gente costuma fazer pacotes de atendimento, né? Eu na pandemia, eu cobrava só 50%, porque realmente as pessoas estavam desesperadas e não tinham como pagar, aquela insegurança de emprego, muita gente não trabalhando, né? E, de vez em quando também, o problema é tempo, né, porque eu faço muitas coisas, então o que eu menos atendo é em consultório, porque eu não tenho tempo, né, porque eu também sou funcionária pública, eu tenho canal no YouTube, né, eu tenho consultório, então o meu tempo, tenho mãe com Alzheimer, então o tempo é meio escasso, né, mas não é uma coisa barata, apesar que tem todos os preços também, né, mas gira em torno de 300, 400 reais a hora, 250, depende, né? E aí, quando a pessoa fala, eu nunca deixei de atender ninguém porque a pessoa falou para mim, olha, eu não tenho dinheiro. Eu já tive uma paciente que sempre me pagou direitinho, bonitinho, aí ela teve um problema, ela sofreu um revés na vida, e eu continuei atendendo mesmo sem ela pagar. Eu acho que aí é muito do profissional, é de cada pessoa, entende? Mas a gente tem possibilidade, sim. Faculdades de psicologia também atendem gratuitamente, né, com supervisão, são os alunos no 5º ano da faculdade que atendem com a supervisão do psicólogo. Então, existem maneiras, sim, da pessoa se tratar. Doutora, pois fala. Não, a senhora falando que tem um canal no YouTube, qual é a avaliação que a senhora faz dessa mudança, né, da TV para o YouTube, mudança de públicos diferentes, o alcance, né, a senhora tem milhões de seguidores, muita gente acompanha os seus vídeos no Instagram, no YouTube também. Sim, olha, realmente eu fiquei conhecida pelo Casos de Família, né, agora eu tenho, as pessoas falam, você tem hater? Eu não tenho, devo ter, óbvio, né, mas eles devem ser muito pouquinhos, porque é um público extremamente carinhoso, é um público muito participativo do YouTube, do Instagram, do TikTok, do Facebook, todas respondem, sabe, fazem depoimento a cada vídeo que eu posto, as pessoas se veem, elas interagem comigo, então é um público maravilhoso, realmente.
Inclusive, falando dos casos de família, né? Até hoje, os vídeos bombam, né, nas redes sociais, os cortes do caso de família, dos comentários que a senhora faz. É justamente a expansão, né? Um aumento aí do público que, às vezes, na TV tem um certo público, né? Mas as redes sociais é sem limites, né? Sim, porque antes, por exemplo, eu ia a um shopping, né? Aí o pessoal vem, chega, me abraça, me beija, a gente tira foto. E aí eu falo, você me conhece de onde? Ela fala, do YouTube, das redes sociais. Antes era só do caso de família. Então a gente vê realmente o alcance, é absurdo. Você sabe que eu não tenho muita noção ainda? Uhum. São tantos anos que eu tô, mas quando eu vejo que as pessoas me reconhecem, eu acho incrível. Eu acho incrível. Agora, é claro, né, que a TV teve muito alcance. Foram 19 anos de um programa diário. É verdade. Então todo mundo já me viu, pelo menos de relance, né? É interessante. E qual é a análise que a senhora faz do bullying, que é um tipo de comportamento tão ainda que insiste dentro das salas de aula e que muitas vezes os professores não sabem como controlar uma ação de bullying, né? Isso é uma coisa muito delicada. Eu acho que os professores, a gente teria que fazer muitas palestras, dar muitos cursos, né, para como lidar com isso, porque realmente continua acontecendo muito, não só nas escolas, que é o bullying, mas o cyberbullying, né? Eu fico triste, sabia? De ver, porque uma palavra boa, ela faz milagres, ela pode salvar uma vida. Você olhar para uma pessoa e dar um sorriso, escutar o que ela está falando, e fazer um elogio, mas o que eu vejo é só pessoas detonando, né? Claro que não só, mas está muito forte isso, né? E a gente fica sabendo de casos de pessoas que tiram a própria vida por conta disso. Então, os professores ficam atentos, eu acho, mas tem coisa que ocorre fora, não tem como saber, é a hora que eles saem da aula, né? Então, enquanto presenciar aquilo, a minha filha sofreu bullying quando ela tinha 10, 11 anos, e a gente percebe as sequelas, sabe? Então é uma coisa muito complicada que demanda muita atenção, muita atenção. Hoje em dia, com as redes sociais, está muito forte a coisa de se comparar, aquela vida de faz de conta, né? Porque todo mundo só mostra o melhor ângulo, ninguém sabe o que acontece na vida real, né? Os relacionamentos, a gente vê casais maravilhosos se beijando, na semana seguinte a gente sabe do divórcio. Então, parar de acreditar em tudo que vê e parar de se comparar, é isso que está acabando com a saúde mental de muita gente. Uhum. É essa inveja que vai sendo despertada, né, e aquela sensação de nunca conseguir chegar naquele lugar, isso é ilusório. Uhum. E aí a gente volta justamente falando de novo da necessidade de se fazer terapia, né? Eu vou dar só um exemplo, justamente até para preparar a gente pro mundo, né? O que a gente enfrenta, como a gente estava falando, a senhora falou, o mundo hoje está tão louco assim, né? E a preparação vai disso, né? Eu tenho uma amiga, ela tem um filho de 4, 5 anos, aí ela já leva para terapia. Aí eu perguntei, você leva para psicólogo? É porque eu já quero preparar ele pro mundo, pro bullying, pra escola, para ele começar a entender que o mar de rosas pode ser dentro de casa, mas a realidade fora já é bem diferente. Perfeito, perfeito. Né? É a primeira vez que eu vejo uma mãe preocupada com isso, com um filho de 4 anos, para ser honesta com você, né? Mas ela deve ter detectado alguma coisa para poder fazer isso, né? Se bem que nessa idade é ludoterapia, a criança desenha, e aí a psicóloga vai vendo, né, como é que essa criança interage com o mundo. Mas a terapia, ela promove a tua autossegurança, né? Se você confiar no teu taco, como a gente fala, se você entender que você tem qualidades, que você tem coisas que você quer melhorar, né, e que você vai se bancar emocionalmente, isso te deixa mais blindado, mais protegido, porque sempre a gente vai
receber um desaforo, um confronto, ser vítima de uma fofoca, ou ser traído, né, ou ser abandonado. Então, como é que a gente lida com as rejeições da vida? Se você se conhece, se você percebe que você é capaz de se bancar, né, as tuas emoções, a tua tristeza, com a certeza de que aquilo vai passar, né, não há mal que sempre dure, nem bem que nunca acabe, uma hora as coisas vão, né, se ajeitando, você vai superando, você passa pelas coisas da vida com mais tranquilidade, porque todo mundo vai passar por perrengues na vida, não tem como a gente evitar, né, nós vivemos em sociedade, né, a gente tem pontos fracos, mas a gente também tem pontos fortes. Então, se olhar com mais simpatia, né, fazer com você o que você faria com um amigo. Uhum. Muito bem. Deixa eu pedir um intervalinho, rápido aqui, para a gente ter o dinheiro que paga no fim do mês a gente, né? enquanto a senhora já trabalha com essa atividade também, rádio, TV, e sabe que é necessário dar atenção aos patrocinadores. Mas na volta, eu gostaria exatamente de que a senhora pudesse fazer uma reflexão sobre relacionamentos. A senhora começou aí. Assim como os dias, nada é igual. Tudo um dia está nublado, outro dia tem sol demais. Hoje alguém se apaixona, namora, fica noivo, se casa. Daqui a pouco, com o tempo, a passagem do tempo, a relação ganha uma outra temperatura, outra forma. Sim. E as pessoas querem que durante toda a existência, até o dia que a morte separe, seja tudo igual, como no primeiro dia do primeiro beijo. Já a senhora conta. A gente volta para conversar com a doutora Anaí D'Amico, e eu estava vendo aqui um vídeo seu no Kawaii, onde a senhora está conversando com uma pessoa, onde assim, olha, questões de relacionamentos, uma pessoa que desperta ao lado seu, que você nem conhecia, ou então uma pessoa com quem você conviveu e acha que a pessoa nem gosta e acha de continuar insistindo. Tem hora que a relação deve ser controlada, né, doutora Anaí? É que a gente partiu de um modelo onde a mulher ou o homem, né, o casamento, não se desfazia por qualquer coisa, né? A pessoa ficava casada anos a fio. Tinha um lado bom e um lado complicado, porque muitas vezes a relação era ruim, mas por pressão social, aquela coisa, a mulher se mantinha no casamento, né? E hoje em dia, está ao contrário, não se aguenta mais nada, não se tolera mais nada, né, os relacionamentos estão muito instáveis, e eu vejo muitas mulheres permanecendo em relações ruins, relacionamentos que machucam, né, e a gente questiona por que ficar nesse modelo de relacionamento, por que insistir naquilo que machuca. Eu vi tanto relacionamento abusivo no casos de família, né, e mesmo em consultório, viu, não foi só lá, que aí eu escrevi o livro O Amor Não Dói, porque o amor não tem que doer. Isso não quer dizer que a relação vai ser só flores, né? A gente tem conflitos, a gente tem problemas, a gente vai se adaptando, né? Porque eu tenho uma história, a pessoa que está comigo tem outra história, e a gente tem que se adaptar, né? Mas por que ficar naquilo que machuca? Então parece que isso que eu questiono, quanto mais conhecimento a gente tem, parece que mais a gente tem visto relações abusivas, relações tóxicas, feminicídio. Então, são coisas que chamam a atenção da gente, né? Interessante. Quando uma pessoa se relaciona com a outra, namora, diz, olha, com você eu vou viver até debaixo da ponte, mas basta, enquanto não tinha convivência, mas basta Sim. a convivência para destemperar o que era doce, o que era sagrado, não é? Então, muitas vezes, a questão do feminicídio, tem pessoas que levam a sério o que o padre diz, espero que vocês fiquem juntos até que a morte os separe. E quando o cara não gosta mais da mulher, acha que o padre diz que eu posso separar através da morte. E parte para o crime de feminicídio, que é muito alto aqui no nosso estado, aqui no Ceará. Temos uma região no Cariri, que o número absurdo de mulheres que são vítimas da violência.
Como conviver? Como parar essa convivência com pessoas que vão denunciar a violência e depois tem que voltar para conviver no mesmo lar com o agressor? Sim. Olha, a gente nunca culpa a vítima, né? Mas, por exemplo, aqui em São Paulo, no caso de família, o caso de família foram 19 anos, então eu tenho muitos exemplos de lá. A gente via mulheres que iam para o fluxo, né, ou para o pagode, conhecia um cara e levava o cara para morar com ela, sabe? Então, aí, é claro que isso é uma situação extrema, mas acontecia muito em determinadas regiões aqui de São Paulo, isso continua acontecendo. Então, você não sabe nada daquela pessoa. Dá uma semana, o cara tá batendo, o cara tá mexendo com filhas, né? Isso é muito perigoso, é muito complicado. Então, a pessoa tem que se relacionar por um tempo, até ela conhecer, certo? Hoje a gente vê tudo muito rápido, então as pessoas se casam na paixão. Quando a paixão vai acabando, vai dando uma acalmada, é que você começa a ver a pessoa com a cor que ela tem, porque a gente dá a cor que a gente quer para a pessoa, tudo é rosa, tudo é lindo, tudo é azulzinho, né? A gente fantasia, a gente coloca açúcar na coisa, a gente vê o que a gente quer ver, né? Então, quando a realidade surge na convivência, se você não conhece família, se você já não tem um relacionamento com aquela pessoa, o tempo suficiente para ver como é que ela funciona, quando você vê, você entrou numa roubada. Agora, relacionamentos abusivos, né? Muitas mulheres conseguem se separar, fugir daquilo, mas tem outras que não têm como sobreviver, elas voltam para quem machuca, para quem, né, abusa. Então, já está virando uma epidemia, já está virando um caso social realmente, né? Deveria ter, acho que tem que se aprimorar cada vez mais os programas para ajudar essas mulheres, para amparar, para levá-las para algum lugar, tirar do lar abusivo, da casa onde ela mora, né, dar um suporte para filhos, tudo. Agora, tudo isso tem que ser feito, e a mulher tem que recorrer a um advogado ou à justiça comum, mas eu sempre falo e invisto na prevenção, né? Então, antes de você ir morar com uma pessoa, né, você tem que saber o que você está escolhendo. A mulher tem que aprender a se proteger, assim como o homem, tem muito homem em relacionamento abusivo também. É que a maioria realmente são as mulheres que entram nisso, né? Mas assim, pelo que você falou, por religião, que às vezes a pessoa, né, não consegue se separar, acha que tem que continuar vivendo aquilo, ou pelos filhos, ou porque não tem como sobreviver. Então são muitas razões que seguram uma mulher numa relação assim. E sem contar que ela está em frangalhos, ela já não tem, sabe, ela está com depressão, ela já desenvolveu pânico, né, ela morre de medo da pessoa, ela tem medo de morrer, ou acha que não vai sobreviver sem aquela pessoa. Cria uma dependência emocional, né, e a autoestima é zero. Então é isso, é esse quadro que a gente tem visto ultimamente. Olha, quero parabenizar a senhora pelo trabalho. Seu livro está à venda, a gente colocando no Google aparece venda em todos os cantos e deve ser de uma vendagem muito excelente, porque todos os comentários que eu li aqui a respeito do livro realmente mostram que a obra é edificante em termos de ajuda, de auxílio. É autoajuda? Sim. A senhora considera autoajuda? Não, é uma leitura de como a gente entra nos relacionamentos ruins, né? Como nós somos educadas para agradar os homens, eles são educados para amar tudo, nós somos educados para amar os homens, né? E a gente tem que aprender a se amar em primeiro lugar. Nossa, que lindo. Parabenizo a senhora, muito obrigado pelo Bora Conversar desta segunda-feira aqui em Fortaleza com a doutora Anaída Mico. Que agradeço, viu? Foi um prazer. Prazer, um grande abraço, doutora Anaí. Parabéns pelo trabalho. Beijo para todos. Obrigada. Obrigado. Tchau. Doutora Anaí tem um livro Amor Não Dói, não podemos nos acostumar com nada que machuca. Eu acho que é uma excelente dica para quem está convivendo uma relação tempestuosa, onde ao invés de uma agradável primavera tem apenas um inverno rigoroso de relacionamento,
que não vai suportar chegar ao outono de jeito nenhum. Não vai atravessar as 4 estações. Então, veranize-se na sua relação com quem você estiver, fazendo desse ponto uma estação realmente maravilhosa, que é a estação do amor, que é sempre para ser florida. Claro, tem problemas, dificuldades, como tem. A primavera também tem muita chuva de verão também, não é? Verdade. 10h37 agora.